Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos continuar falando sobre o mercado da bola, porque uma informação que a gente trouxe na live da manhã, quem ainda não viu a live da manhã pode dar uma conferida lá, acabou se confirmando por outros veículos. Meu amigo jornalista muito bom na apuração, Felipe Silva, também trouxe a informação que o Atlético ele foi atrás do goleiro Santos, que o Atlético tem um interesse no retorno do goleiro Santos. E nas redes sociais tem sempre aquela divisão, né? Tem gente concordando com o retorno do Santos, tem gente discordando com o retorno do Santos, e eu vou explicar a situação para vocês que vai além do vale a pena ou não vale a pena trazer o Santos. Até porque eu acredito que o torcedor do Atlético esteja um pouco traumatizado com esses retornos de Nicão, de Pablo, agora de Santos. Parece que o Atlético ele não consegue sair de um looping vencedor de 18, 19, 21 e dar passos para frente na montagem de elenco. Se você me perguntar hoje se eu aprovo o retorno de um jogador que tem uma história muito parecida com personagens que estão aqui vêm sendo tão criticados, eu não sou a favor. Eu acho que faz sentido nesse momento o Atlético tentar buscar um goleiro. E acho que se o Santos não tem a história que tem no clube, também faria sentido o Atlético buscar o goleiro Santos. Só que eu acho que é a hora de você se desprender um pouquinho do passado. O passado hoje para o Atlético ele traz mais dúvidas do que certezas. Porque o passado passou, porque o passado foi bem sucedido. O grande ponto é que a gente está tentando trazer o passado para o presente. E quando a gente tenta fazer o passado virar presente, não é o mesmo nível técnico, não é a mesma entrega técnica. O Pablo de 18 não é o mesmo Pablo de 24. O Nicão de 21 não é o mesmo Nicão de 24. O Thiago de 18 não é o mesmo Thiago de 24. E o Santos de 18, 19, 21 também não é o mesmo Santos de 2024. Então, trazer esses caras para serem referências já viu que deu errado. Assim, Nicão até chamou a responsabilidade no momento final, mas quando foi para resolver mesmo, nenhum desses ídolos, nenhum desses caras que tem uma história tão legal no clube que fica assim manchado por um rebaixamento tiveram peito de broncar. E eu não sei se o Santos é esse personagem. Mas vamos tentar entender mercadologicamente a situação, que eu acho muito importante a gente tentar explicar para vocês, não só uma questão de opinião, mas uma questão de mercado. Né? O Atlético hoje tem dois principais goleiros, porque não dá para botar o Matheus Soares ou o Maxim nessa conta. Ou seja, o Atlético tem o Mikael e tem o Léo Link, que acabam a temporada de uma forma completamente oposta. O Léo termina a temporada querendo jogar, sabendo que perdeu espaço num processo natural pro Mikael, com propostas de times da Série A para assumir uma posição, talvez até mesmo de goleiro titular, levando em consideração a qualidade que o Léo Link tem, sim. E o grande ponto é um goleiro que hoje também não passa tanta confiança. Se você sabe da notícia que o Léo Link vai ser o titular da próxima temporada do Atlético, eu acho que não tem nenhum torcedor do Atlético que bota a mão no fogo hoje pelo Léo Link depois do que viu na última temporada. E eu ainda acredito que tecnicamente seja um goleiro muito bom. Eu acho que é muito mais ligado ao mental. O Léo não conseguiu assumir o gol do Atlético nesse momento complicado para todos. Isso acabou estourando no lado técnico dele. Mas o fato é, quer jogar, tem mercado, tem sondagem. Beleza? Mikael, um goleiro monitorado por vários clubes europeus, não é segredo para ninguém que principalmente clubes ingleses monitoram o Mikael, e eu falo com tranquilidade, não é de hoje, não é de hoje, mas esse processo de monitoramento também é muito importante a gente entender que leva tempo. O Bento foi monitorado muito tempo até chegarem as propostas concretas do futebol europeu. Não foi para a Europa, mas chegou proposta de Benfica, chegou proposta de Inter, chegou proposta de clubes ingleses. Então, assim, não necessariamente o fato do Mikael estar sendo monitorado significa que ele vai ser negociado. São pontos diferentes, mas beleza. Aí a gente pensa, está sendo monitorado, a qualquer momento corre o risco de chegar uma proposta. Como eu falei, hoje não é um cenário de pura confiança no Léo Link. O Mikael mesmo chegou a ser questionado, apesar de, na minha visão, ter feito uma belíssima reta final de temporada. Então, assim, é um jogador que também está numa iminente saída,
mas um jogador que também é muito jovem. Esta temporada existe um consenso que a partir do momento que o Bento sai, que é um goleiro extremamente fora da média, faltou um pouco mais de maturidade para que pudesse fazer essa transição da melhor maneira possível, para que pudesse fazer essa transição de maneira um pouco mais calma, de um pouco mais serena, para botar Léo, para botar Mikael, e eles entrarem ao natural no time. Eles entrarem aos poucos no time. Não uma entrada forçada, não uma entrada quase que abrupta para esses garotos. E aí que entra o Santos. O Santos é um goleiro experiente. O Santos é um goleiro que tem um histórico muito positivo pelo clube. E se você for parar para pensar em questão de outras opções de mercado, que goleiro de seleção, que goleiro campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, o campeão de Olimpíadas, sendo uma peça relevante, a gente tem hoje no mercado. A gente não tem essa peça no mercado hoje aos montes. Um goleiro com a qualidade do Santos, assim, quase que disposto a vir, um jogador que está numa fase que não joga basicamente no Fortaleza, porque você tem o João Ricardo muito bem. Então, apesar de ser uma boa oportunidade de mercado, eu ainda tenho um pé muito atrás. Eu quero ver novos nomes surgindo no Atlético. Eu quero ver novas peças surgindo no Atlético. Eu quero ver muito mais um Léo se estabilizando do que um Santos vindo aqui fazer uma Série B burocrática. É o que eu falo para vocês. A Série B ela tem que servir de alguma coisa. Se a gente consegue fazer o Léo emocionalmente se estabilizar, se a gente consegue fazer o Léo se tornar o goleiro que sempre prometeu durante um processo de Série B, que eu não vou falar que a gente pode tropeçar mais, mas que o nível de enfrentamento é menor, então o nível de adaptação ele pode ser um pouco mais diferenciado, podemos dizer assim. Puta, bicho, seria incrível pra gente. Seria incrível. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Santos. Hoje, pelo que eu sei, a possibilidade de sair negócio é maior do que a possibilidade de não sair negócio. E vamos ver os outros líderes, né? Porque com a vinda do Santos eu fico perguntando, puta, como será que existe uma avaliação em relação ao Nicão, a relação a Pablo, a relação a Thiago? Será que esses caras eles vão continuar sendo essas peças protagonistas no vestiário do Atlético? Não acho que deveriam ser. Não acho que deveriam ser. É momento de reformulação. Porque se a gente volta para a Série A com o Santos no gol, não dá conta. Se a gente estivesse na Série A e o Santos fosse um reforço, para mim seria um reforço pior ainda. É a mesma coisa. Thiago na Série A de 2026, Pablo na Série A de 2026, Nicão na Série A de 2026. Eu acho que é muito óbvio. Eu ia falar inconcebível, mas no final das contas é muito óbvio. O Atlético não pode só pensar em passado e presente. Na real, o Atlético tem que pensar em futuro e presente. O presente que vai levar a gente para o futuro. Passado passou.